Na pequena cidade de Vale Sombrio, existe uma pousada antiga, quase esquecida. Todos os quartos parecem comuns, exceto um. O número 6. À primeira vista, nada chama a atenção. Cama simples, janela pequena, paredes gastas. Mas há algo que ninguém ousa ignorar. Dizem que, quando você fecha os olhos, o quarto desaparece. Hóspedes descrevem o mesmo fenômeno. Piscam uma vez e percebem que a cama mudou de posição. Fecham os olhos novamente e a janela já mostra outro cenário. Quanto mais você tenta entender, mais impossível parece. É como se o quarto respirasse com você, mudando sempre que você se permite relaxar. Um viajante francês, em 1972, deixou anotações assustadas em seu diário. Ele escreveu: a cada piscar, não é o mesmo lugar. Se durmo, acordo em outro espaço, como se fosse sugado. Depois dessa noite, ele nunca mais foi visto. A polícia arquivou o caso, mas o quarto continuou recebendo hóspedes. O silêncio ali dentro é sufocante. Não se ouvem passos no corredor, nem o vento pela janela. Os relógios param de funcionar. Aparelhos eletrônicos descarregam sem motivo. É como se o tempo não tivesse poder ali dentro. E o hóspede sente que o quarto observa cada movimento, aguardando o próximo piscar. Uma jovem universitária decidiu provar que tudo era lenda. Levou consigo uma câmera. Ligou a gravação e fechou os olhos por 3 segundos. Quando voltou a olhar, o quarto estava vazio. O vídeo só mostrou estática, mas sua voz desesperada foi captada. Não é o mesmo lugar, não é o mesmo lugar. Pessoas que sobreviveram a uma noite no quarto relatam que a cama desaparece, dando lugar a corredores estreitos. Portas que não existiam surgem. Atrás delas, há outras portas, outras passagens, como se fosse um labirinto sem fim. Quanto mais você anda, mais longe fica da saída. A janela também não é confiável. Em um momento mostra o jardim da pousada, no outro, um cemitério iluminado por velas. Já houve relatos de hóspedes que abriram a janela e viram seu próprio quarto de infância. Outros juram ter visto a si mesmos dormindo em outra cama. A proprietária da pousada, uma senhora idosa, repete sempre a mesma frase: não durma de olhos fechados. Ela diz que esse quarto não deveria mais existir, mas algo impede que seja trancado de vez. Ele sempre volta, confessa com voz trêmula. Relatos antigos falam de monges que selaram aquele espaço séculos atrás, depois que peregrinos desapareceram. Mas o selo nunca foi definitivo. Com o tempo, o quarto se manifesta em lugares diferentes, sempre esperando pelo próximo hóspede curioso. Um padre local tentou abençoar o quarto. Levou crucifixo, água benta e orações. Durante a cerimônia, o chão tremeu levemente. Quando ele abriu os olhos, estava sozinho em uma floresta escura. Dias depois, foi encontrado desorientado, sem memória do que aconteceu. Cada objeto ali dentro parece ter vida própria. Uma cadeira que se move sozinha, um espelho que mostra reflexos atrasados, como se estivesse preso em outro tempo. E, principalmente, a porta, ela se fecha sozinha, trancando qualquer esperança de fuga. Os sobreviventes afirmam que nunca saíram do quarto da mesma forma que entraram. Alguns desenvolveram medo de dormir, outros passaram a ver o quarto em sonhos. Há quem diga que, uma vez dentro, ele continua te perseguindo, não importa para onde você vá. O fenômeno mais perturbador é o das vozes. Muitos contam que, ao fechar os olhos, ouvem sussurros suaves. No início, incompreensíveis. Depois, passam a dizer seu nome. Alguns juram que ouviram entes queridos já falecidos chamando por eles. Um hóspede gravou em áudio os sons do quarto. O registro começa com silêncio, depois estalos e finalmente uma voz infantil dizendo: abra os olhos. Quando ele abriu, a cama não estava mais lá. Apenas um abismo se abriu diante dele. Ele foi encontrado inconsciente na manhã seguinte. Pesquisadores independentes já estudaram o fenômeno. Alguns acreditam que o quarto é uma fenda entre realidades. Outros dizem que é uma entidade que assume a forma de quarto para atrair vítimas. Nenhuma teoria conseguiu explicá-lo totalmente. Um detalhe curioso: não importa quanto tempo você passe ali, sempre será acordado às 3 da manhã. O corpo simplesmente desperta, como se obedecesse a uma ordem invisível. E é nesse momento que o quarto mais se transforma.
Um grupo de estudantes tentou passar a noite juntos. Eram 4. No dia seguinte, apenas 2 estavam lá. Os outros sumiram, como se nunca tivessem existido. O registro da pousada mostrava apenas 2 reservas. O nome dos outros nunca apareceu. Hóspedes relatam mudanças físicas, hematomas que surgem do nada, arranhões profundos, marcas de mãos nos braços. Como se alguém invisível tivesse tocado neles durante o sono. Nenhum exame conseguiu explicar as marcas. Um detalhe macabro: quem desenha o quarto depois de sair, invariavelmente se perde. As linhas se embaralham, as paredes não fecham, como se o espaço fosse impossível de ser representado. Alguns artistas enlouqueceram tentando retratá-lo. A polícia local tentou interditar o quarto. Lacrou a porta, colocou tábuas, mas todas as tentativas falharam. Sempre que retornavam, a porta estava intacta, como se nunca tivesse sido tocada. Um policial pediu afastamento, alegando que sonhava todas as noites com aquele espaço. Pesadelos parecem ser a herança mais comum. Muitos acordam acreditando ainda estar presos lá dentro. Alguns nunca mais conseguiram distinguir sonho de realidade. Um psiquiatra chegou a escrever: talvez o quarto exista apenas quando fechamos os olhos. E isso é ainda pior. Há quem acredite que o quarto seja uma espécie de prisão espiritual, que cada hóspede desaparecido ainda está lá dentro, vagando em corredores infinitos. Quando você entra, sente presenças ao seu redor, sombras que não pertencem a você. Um sobrevivente contou que, ao fechar os olhos, viu dezenas de pessoas olhando para ele. Rosto pálidos, vazios, parados em silêncio. Quando abriu, não havia nada, mas nunca mais conseguiu esquecer aquelas faces. Alguns estudiosos dizem que o quarto é como um espelho da alma. Ele se molda ao medo de quem entra. Quanto mais aterrorizado você fica, mais ele se transforma, até te consumir por completo. O fenômeno não se limita à pousada. Pessoas relatam ter sonhado com o quarto sem nunca tê-lo visitado. Algumas acordaram em cômodos idênticos, mesmo estando em cidades diferentes. O quarto parece estar espalhando sua influência. Há registros de que, em certos momentos, o quarto se transporta. Testemunhas garantem que ele pode aparecer em hotéis, casas abandonadas e até mesmo dentro de sonhos coletivos. É como se fosse um parasita que se move entre consciências. Os mais ousados dizem que há um segredo escondido em seu interior. Uma verdade que só pode ser revelada se você fechar os olhos por tempo suficiente. Mas ninguém conseguiu voltar para contar o que viu. A lenda afirma que, se você ficar preso tempo demais, nunca mais acordará no mesmo mundo. Pode abrir os olhos em um lugar parecido, mas com detalhes diferentes. Pessoas que não lembram de você, ruas que não existem. E então percebe que nunca saiu do quarto. A maior dúvida é, ele é real ou apenas uma ilusão coletiva? O problema é que, mesmo se for só imaginação, ninguém consegue escapar de seus efeitos. Porque, uma vez que você conhece a história, já começa a sonhar com ele. E agora, você está ouvindo sobre esse quarto. Talvez, na próxima vez que fechar os olhos, perceba algo estranho em seu próprio quarto. Um detalhe fora do lugar. Um silêncio que não existia antes. E então vai se perguntar, será que ele já está aqui? Se essa história fez você olhar 2 vezes para o seu quarto, prepare-se. O próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo no desconhecido. Inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe esta história. Mas cuidado, quanto mais pessoas falarem sobre o quarto, mais forte ele se torna.